Instagram. Vê se já entrou pra ti. Ah, estamos ao vivo. Estamos ao vivo já. Boa noite a todos, boa noite aos moradores, aos turistas, enfim, a quem está em Penha hoje. E boa noite a você que nos vê de outras cidades, aos meus amigos aí também do Paraná, Rio Grande do Sul, que foram convidados a participar dessa live. Nós estamos hoje aqui no estúdio e eu fui convidado para entrevista e isso é só um teste, tá? A entrevista vai começar agora. Boa noite a todos. Eu sou o Ademir, o diretor do Penha Digital. Agradeço a audiência de todos. Estou aqui com a Juliana. É Juliane, né? Juliane de Andrade da Silva. E eu peço desculpa que hoje era para a Elisama fazer entrevista com ela, só que deu um problema com a Elisama e com o apresentador. Aí não podemos falar, a gente chamou, tem que fazer, né? Juliana, eu quero saber, quem é Juliana de Andrade da Silva? Quem é a Juliane? Juliane. A Juliane, A Juliane é uma mulher curitibana, né? Sou nascida em Curitiba. Eu costumo dizer que eu sou do Sul. Eu sou filha de gaúcho, de penhense. Minha família toda materna é aqui de Penha. E eu nasci em Curitiba, né? Então eu costumo dizer isso. E eu sou também, acima de tudo, filha amada do Pai, né? Eu sou uma pessoa que ama muito ao Senhor, ama muito ajudar as pessoas, né? Isso faz parte de mim. Profissionalmente, eu sou administradora de empresas, com especialização em administração do terceiro setor. Dedico, né, a minha vida há muito tempo já na elaboração de projetos, captação de recursos, na ajuda, na saúde e desenvolvimento de instituição para o impacto social. Então esse é um pouquinho de quem eu sou, né? E tem muito mais. Sou filha, sou irmã, sou esposa do Robert, né? Sou cristã. Não digo que eu não sou uma cristã religiosa, eu não sigo uma igreja, assim, não sigo dogmas, né, diretamente, mas eu sigo a palavra e eu creio muito em Deus. Eu vou fazer outra pergunta para você, Juliana. Houve algum momento em que você pensou em desistir? O que fez para continuar? Ah, sim. Ademir, teve um momento muito difícil. Eu sou uma pessoa muito alegre, as pessoas sempre me veem sorrindo de modo geral, mas houve um momento em que sonhos desmoronaram, né? Que as minhas expectativas com sonhos e com tudo que eu havia construído acabou, né? Eu estava no auge da carreira, estava num momento muito bom em Curitiba, com negócios fluindo, eu tinha uma empresa de eventos, eu trabalhava com vários negócios, estava com uma família aparentemente estruturada, estava bem, e houve um fim de um casamento, né? Isso para mim foi bem difícil, foi uma das maiores perdas que eu tive na época, foi um divórcio, foi uma traição na verdade, né? Acho que muitas pessoas já passaram por isso, homens e mulheres, sejam no relacionamento, no trabalho, enfim. Isso foi uma dor muito grande. E foi quando eu entrei numa depressão bem difícil, né? E aí se perderam, né? Com o divórcio se perderam negócios, se perderam alguns bens que estavam sendo construídos e sonhos. E foi quando eu vim para Penha, em 2018, que eu comecei, minha mãe chamou para vir para cá, para ter esse contato com a natureza, com a praia, com esse tempo aqui, eu consegui desenvolver. Outra pergunta para você, Juliana. Sobre a fé e o propósito, o que você pensa disso? Eu penso que a fé, ela é fundamental. Não tem nada melhor do que a fé, né? A fé, ela nos move, a fé, ela realmente nos leva a ir além, ela nos faz conquistar o impossível, né? A fé, ela é que quando é o chão, né? Ela, quando você perde o chão, ela te dá esse fundamento. Outra pergunta. Você está lançando um livro, Sim. Né? Já lançou, vai lançar mais um, né, agora, né?
Eu vou lançar o primeiro. Ele é uma série de 7, esse é o primeiro. Me fala um pouco sobre o livro. Tá? O livro. Sim, o livro ele é esse aqui, é o Da Morte para a Vida, que inclusive eu vou fazer o sorteio aí para quem quiser participar. Ele veio dessa história, de toda a minha história, na verdade, né? História de conquistas, de lutas, de vitórias. E eu falo especialmente desse momento de depressão, seu Ademir, em que eu cheguei quase ao suicídio. Né? Foi um momento tão profundo, tão difícil, e que, de fato, assim, eu cheguei, né? Não posso falar exatamente como foi, mas, assim, foi um momento difícil que eu cheguei realmente a estar num lugar para que isso acontecesse. E eu fui salva justamente, assim, na hora, né? E foi uma pessoa que veio, me ajudou, e ali eu pude refletir e voltar. Hoje, por conta disso, dessa minha vida, eu vivo intensamente. E eu descobri que eu sobrevivia. A gente vivia correndo atrás de trabalho, atrás de tantas coisas, mas esquecia, né, de ver. Então, esse foi o momento em que o livro traz isso. Ele tem principalmente, ele é um livro que eu trabalho o combate ao suicídio. Não sei se o senhor sabe, já foi dito aqui, mas no mundo isso é um dado da Organização Mundial da Saúde, da OMS, que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. E os dados no Brasil é para 40 minutos, ou seja, a cada 40 minutos, ou menos de uma hora aqui dessa live, uma pessoa acaba tirando a sua vida. E o meu livro e a minha vida hoje é para isso. É para que eu viva intensamente, viva isso e possa levar isso também para as pessoas, levar essa vida. Outra pergunta para você. Sobre liderança feminina. Quais os desafios que a mulher ainda enfrenta para ocupar espaço de liderança? Como desenvolver autoconfiança sem perder a sensibilidade e essência feminina? Eu vejo que um grande desafio hoje, as pessoas falam muito sobre a questão da questão masculina, de ter o mercado e ter essa... Mas eu vejo que, infelizmente, às vezes as nossas lutas são primeiro conosco, com nós mesmos, né? De não entender nossas fragilidades, né? E encarar isso, mas especialmente entre outras mulheres também, infelizmente. Né? Eu acredito que às vezes, em vez de a gente se unir, a gente acaba tendo uma rivalidade que acaba atrapalhando outras a crescer. E eu procuro me manter nisso, e é uma escolha diária, e até sofro às vezes, para que eu possa dar lugar e fazer a outra pessoa crescer. Vamos agora partir sobre voluntariado e impacto social. Qual é o trabalho voluntário que transformou sua vida? O trabalho voluntário que transformou, acho que desde o início. Eu comecei muito cedo. Meu pai trabalhava muito ajudando pessoas, minha família. E eu comecei como adolescente, ajudando muitos projetos sociais em Curitiba. Teve uma ocasião que a gente fez até um trabalho com pessoas de rua, e eu acabei ficando uma semana dentro da igreja com mulheres, que na época não tinha muito trabalho, e a gente trabalhou. E desde ali, eu tenho hoje, dentro da minha carreira voluntariada, vamos dizer assim, 23 anos de trabalho. E a missão também me ajudou muito, né? E como missionária para alguns lugares, então tive a oportunidade de ir para o Peru, de ir para alguns lugares remotos, e dentro de comunidades. Eu assim, procuro trabalhar com os vulneráveis. Né? Então isso me ajudou muito, e o voluntariado dá isso. Ele dá essa oportunidade da gente reconhecer valores e talentos em nós. Então é muito cedo, vem um pouco da gente poder usar esses talentos aí para servir a comunidade. Qual a importância da solidariedade e do serviço ao próximo nos dias atuais? Eu diria hoje, seu Ademir, que é realmente olhar para si. Né? Eu acho que a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Né? Algumas pessoas dão como do tempo, dá o seu tempo, outros dão recursos, mas nada melhor do que você dar o seu coração, você dar o seu propósito, a sua dedicação a esse trabalho.
E eu vejo que hoje muitos, infelizmente, muitos trabalhos voluntários, né, eles se levantam, eles têm, mas eles são colocados para busca de interesses próprios ou de status ou até de manobras, enfim, né? A gente participa hoje, eu participo de grandes movimentos voluntários, um deles é o Movimento ODS de Santa Catarina, é o Lions Club, né? E também a Jocum, Jovens com uma Missão. Lions e Jocum são organizações internacionais e que a gente vê pessoas ali realmente com o coração dedicado, querendo fazer, né, algo pela sociedade. Eu vou lhe dar um tempinho agora, que eu vou ler os patrocinadores. Aí tu dá uma olhada no Instagram, vê, marca as pessoas que estão assistindo para te sortear o livro depois. Vai anotando, tem papel ali. Tem 3 pessoas, né? Tem um papel ali, você vai anotando as pessoas que estão assistindo, tá? Tá. Depois, no final, você sorteia o livro para essas pessoas, tá? Uhum. Eu vou falar dos nossos patrocinadores agora. Burger Filme, hamburgueria temática, Avenida Alfredo Brunetti, com o Camilo. Zezeca, material do aluguel, serviços em gerais. Falar com o Zezeca. Lupan, gastronomia, os melhores sabores de diversos lugares. Livre Construtora, detalhes imperdíveis, padrão elevado. Cadmo, escola de formação de vigilante, com Ivan Segata. Júlio Lanche, o tradicional lanche da cidade. Perte e Pague Barracão, todos os sábados às 22 horas e domingo, tarde dançante com Leopoldo. Sinergia, o colégio gigante, como o futuro do seu filho, navegante. Pousada Castelo do Rei, o seu descanso pertinho do Beto Carreiro. Tavares Despachante, emplacamento, transferência e licenciamento, com o Bira Andrade. Terraplanagem Marquete, sonhos, alimentos, sonhos, nós realizamos o seu, Mário Marquete. Penhasco Cervejaria, mergulhe nesse prazer, a cervejaria oficial da Penha, com o Beto. Leandro Foto Carlos, armação, com o João. Vamos continuar com as nossas perguntas. Tá? Eu vou deixar você agora à vontade. Eu tenho agora... Como qualquer pessoa pode começar a fazer diferença na sua comunidade? Eu trabalho muito com as políticas públicas, né, que é diferente das políticas partidárias que a gente conhece, né? Então vocês podem conhecer os conselhos da cidade, a trabalhar, né, conhecendo os trabalhos que existem, as instituições que existem na sociedade, né, que empenham. Nós temos grandes instituições que desenvolvem bons trabalhos na comunidade, e você às vezes está ali sozinho, querendo ajudar, querendo fazer o bem e não sabe como. Então, a minha sugestão a você é: procure as instituições que existem, e eu desde já coloco à disposição o Lions, né? Até amanhã eu sou a presidente do Lions aqui em Penha. Está assumindo agora a minha companheira Elaine Iwamoto na próxima dia 1º de julho. E nós estamos em Penha também para servir a comunidade. Então, você pode vir também conosco, você pode estar conosco servindo, né, Penha, servindo também ao mundo, na verdade, né, através das suas ações. Juliane, vamos continuar. Parabéns, você está explicando bem, você entende dos assuntos, tá? Obrigado mesmo, tá? De parabéns. Sobre família e relacionamento, como conciliar o casamento, o ministério, o trabalho e projetos pessoais? Eu acredito que essa conciliação, ela vem da parceria, né? Quando eu conto aqui, depois desse do divórcio que eu tive, foi muito difícil para mim até acreditar nos homens. As mulheres aí que me ouvem vão saber o que é isso, né? Então eu não tinha mais uma esperança. E eu tive a oportunidade de conhecer o meu esposo, que é um grande parceiro, é um grande amigo. E eu acredito que a gente consegue conciliar essas coisas quando a gente tem alguém junto, né? E hoje, falando isso em termos de casamento, né? Eu tenho um parceiro comigo em que eu concilio. Eu tenho procurado hoje... Eu sempre fui uma pessoa muito ativa no trabalho, eu sempre me dediquei muito às obras, aos trabalhos e tudo. Hoje eu tenho procurado, eu sou intensa, sabe, seu Ademir? Eu sou aquela pessoa assim, começo a trabalhar, fazer uma coisa... eu vou com tudo. Sabe aquela história do porco do porco e da galinha? Bota a mão e não solta, né? Não, eu tenho, e não é
não é se eu tenho propósito, eu acho que aquilo é bacana, Não eu deixar vou tudo pela metade. e faço. Não, Fazer até o final, eu né? vou até o final. Eu vou até o final. E assim, e eu sou assim. Se for só para ser igual a galinha só botar o ovo e sair e não ter muito, é difícil para mim. Então eu sou muito intensa e isso para mim às vezes ainda é uma dificuldade. Eu trabalho e aí o meu marido vem e me dá essa ideia de como tá trabalhando, né, e fazendo as coisas aí de uma forma moderada e trabalhando com isso, né? Então eu tô sempre ativa, né? Hoje eu tenho vários projetos em andamento, tenho o Lions que nós fundamos, estou com um livro, então é trabalho missionário, né? Quando eu estava na Nova Zelândia, o livro vai contar essa história. Teve as enchentes no Rio Grande do Sul, a gente mobilizou de lá e eu vim de Nova Zelândia direto para o Rio Grande do Sul para ajudar lá a família e outros amigos que estavam lá, né, e a comunidade. Então assim, eu não paro, eu sou uma pessoa muito intensa. Então para conciliar isso ainda eu confesso para vocês que eu tô aprendendo, tá? Mas você sabe, você tem um currículo muito, parabéns, teu currículo é um currículo surtido de coisas boas. Sim. Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero que, antes de nós encerrar, eu quero que tu fale, depois nós vamos sortear o livro, já estou vendo o pessoal aqui. Eu queria que tu falasse sobre o livro antes de nós fazer o encerramento. Fica à vontade para falar sobre o livro. Ah, obrigada, Sr. Ademir, pelo espaço. Pessoal, esse aqui eu digo que é meu primeiro filho, eu não tenho filhos, né, ainda, é um grande sonho. E esse aqui é a oportunidade, é um legado, eu digo, né? De contar a minha história, de contar de dificuldades. O livro ele conta da minha infância até os meus 40 anos, que foram momentos bem intensos. E eu começo a falar dele sobre a minha infância. Então, com 7 anos de idade, eu sofri um abuso. E eu fiquei com esse silêncio, né? Fiquei calada. Porque quando a criança ela sofre um abuso, muitas vezes ela é calada. E eu fiquei calada por muito tempo. Então eu, né, depois quando eu tive um momento de poder curar isso, de trazer, eu comecei veio tudo à tona, na verdade. Depois dessa separação foi, acho que quando eu comecei a olhar para mim e eu comecei a trabalhar muitas coisas. Então o primeiro capítulo ele vai revelar as raízes. Muitas vezes a gente tem algumas dores, alguns problemas na nossa vida e a gente não sabe o porquê, mas existem raízes, né? E eu fui ver que uma das raízes minhas, quem me vê hoje, essa mulher, né, que fala, eu já fui uma menina tímida, por incrível que pareça, para falar em público, eu era extremamente insegura, eu tinha medo de me expressar. Se brigavam comigo, eu já chorava, que ela sabe, mesmo depois de adolescente e adulto, algumas vezes eu ficava assim. E ainda assim, às vezes tem a menina aqui dentro que bate às vezes. Então, nesse primeiro capítulo a gente fala isso. Depois eu falo disso de dentro para fora, né? O que é parar e olhar para essa dor, é olhar para isso e como que eu trabalho isso, como que eu consigo trabalhar com isso dentro de mim. E eu comecei a trabalhar isso, né, essa questão toda. Foi quando houve o divórcio, eu tive amigas que me acolheram. Por isso que eu digo, gente, às vezes a gente fica só na rede social, mas ter amigos é muito bom. Ter família, ter amigos, pessoas que a gente possa contar. E eu fui abraçada, né, por umas amigas muito queridas que estiveram comigo. Depois eu tive um acompanhamento, foi necessário por um período um acompanhamento psiquiátrico, né? Eu tive até no CAPS aqui de Penha, não tenho vergonha de dizer isso, né? Tive um atendimento e foi muito bom, por sinal, né? Eu quero parabenizar aqui aos profissionais de saúde que acolhem essas pessoas, né? A gente sabe que tem profissionais e profissionais. E nisso eu faço assim uma chamada, especialmente aqui em Penha, né, que quando alguém bate a porta de um PA, quando bate a porta de um hospital pedindo um socorro, às vezes é a única esperança que a pessoa tem, é aquele profissional. E eu fui acolhida, né? Eu fui acolhida pelo PA quando eu precisei, eu fui acolhida pelo CAPS ali num momento que foi necessário, o Dr. Rodrigo Volkmer me atendeu,
foi maravilhoso, me ensinou, me trouxe. E é engraçado que as pessoas têm esse estigma, né, da questão da psiquiatria, da psicologia, mas quando você é trabalhada com isso, e o doutor, quando chegou comigo, ele foi muito profundo. Eu comecei a conversar com ele das minhas dores, nessa pós-tentativa, né, e ele falou, ele olhou bem para mim e ele disse assim, olha, tua questão não é só remédio, né, nesse momento você vai parar. Hoje eu não uso nenhuma medicação, tá? Mas naquele momento, ele falou para mim assim, você precisa perdoar os seus pais. Você precisa perdoar as pessoas que te fizeram mal. E aquilo para mim era difícil, especialmente porque na questão que eu passei foi muito doloroso. Hoje eu vejo falar para os meus pais e eles então não acreditaram em mim no momento, né? E a gente ouve muito isso, a criança passar por um momento e alguém não ouvir, não escutar, não acreditar. E eu passei por isso, e foi isso que me silenciou por muito tempo. Então foi o perdoar, foi o entender que também era uma dor para os meus pais aquilo, né? Enfrentar aquilo, poxa, eu era a primeira filha, eu era a princesa, né? E passar por isso. Então eu imagino a dor dos meus pais, né? E nós vencemos, né? Nós vencemos juntos, eu me emociono até falar sobre isso. Depois eu tive relacionamentos abusivos, né? Eu acabei entrando num relacionamento pós o casamento e assim, e essa questão do casamento foi difícil para mim, falando, não sei se como que tá a nossa juventude hoje, mas eu fui aquela menina criada na igreja, criada, então eu não tinha, né, casei virgem aos 23 anos de idade, né? A gente teve assim tive esse cuidado, meus pais tiveram esse cuidado, e também por esse histórico eu tive muito medo também de me envolver com pessoas. Então eu me guardei e tinha muitos sonhos de uma casa, de família, de filhos, e aí vem essa traição e onde veio tudo isso. Mas a história nunca fica ruim, né? Aí depois de passado tudo isso, sabe, a primeira coisa que eu fiz, seu Ademir, foi saltar de paraquedas. Poxa. Eu falei, não, eu vou viver a minha vida, eu vou deixar os medos. Ah, tremi. Ixi, a hora que foi subindo o avião assim, eu cheguei lá em cima, olhei, nem dá tempo de você olhar, né? Eu tava com um guia junto, ele já saltou e eu falei assim, poxa, que bacana, né? Eu pude ver o céu, eu pude olhar aquilo e começar a contemplar a vida. Eu comecei a ouvir sons de pássaros que eu não ouvia. Eu comecei a ouvir o mar. E aí foi tão bom, porque quando eu voltei, a primeira coisa que eu também vi, uma das coisas que eu vi na praia, eu gosto de sentar sempre nesse espaço dos salva-vidas e olhar o mar no horizonte. E eu sentei ali, naquele dia, um dia depois eu olhei a uma baleia, assim, sabe? E você começar a contemplar a criação. E aí eu comecei a ver Deus, a ouvir Deus. Não porque me falaram, mas porque eu comecei a sentir a vida brotando em mim. Então esse livro, ele traz essa capa justamente, porque eu me sentia como tu veio um sinal para você, né? E a vida mudou você. Mudou Deus totalmente. Mudou, né? Deus muda Deus as pessoas. mudou. Eu tive esse encontro com Deus, sabe? Eu digo que não foi uma religião, e olha que eu vim de uma igreja evangélica, eu cresci na igreja, mas o fato de você estar numa igreja, você estar numa comunidade religiosa, que seja qual for a religião, não significa que você conheça a Jesus, conheça a Cristo, conheça a Deus, né? E eu vejo muito Jó, né? Tem uma história de Jó, todo mundo fala, tem que ter a paciência de Jó, né? E Jó, ele foi um homem que tinha tudo e perdeu tudo, né? E depois tudo foi restaurado para ele em dobro. E eu vivi isso, né? Eu tenho vivido isso, né? Eu tenho realmente vivenciado. E a outra que eu fiz foi voltar a sonhar. E um dos meus sonhos foi, eu quero aprender inglês. Eu quero viajar para um outro país. E eu fiz aí então o plano, né? Juntei o dinheiro, vendi até um apartamento que eu tinha e juntei mais um pouco, porque eu sou neta de pescador, venho de família simples, né? Tudo que eu conquistei, todo o meu currículo, não tive padrinho, não tive... O teu trabalho, Foi com o meu trabalho e com dedicação e honestidade,
né? Eu costumo dizer isso, não foi pisando em ninguém, não foi puxando o tapete de ninguém, mas foi trabalhando. Hoje está difícil, hoje muita gente quer usar a gente, né? Pessoas e pisam nas pessoas depois, né? Tu sabe disso. Tem muitas coisas, né? Mas isso já fala, Jeremias, ele diz um dos livros da Bíblia, ele diz assim, corrupto é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Né? Então eu digo assim, o meu coração, se eu não cuidar dele, se eu não cuidar da minha vida e fizer as minhas escolhas diárias, eu também vou, porque uma pessoa faz mal para mim. Eu já desacreditei do homem, né? De homens, assim, eu tinha desconfiança. Aí o pai não confia em mim. Acontece e as pessoas vão te traindo, vão fazendo. Qual que é a reação nossa como ser humano? É levantar barreira, é levantar paredes, é levantar muros, né? E quando você conhece a Cristo, ele traz para você justamente isso, o perdão. Ele te traz isso. A gente perdoa, mas fica magoado por dentro, né? Fica. O ódio não leva a nada, leva? Não. Eu já fui judiado muito. Eu tive ódio de algumas pessoas, mas hoje eu esqueci o ódio. Eu tenho aquele ressentimento, sim, mas o ódio, ele vai te corroendo. Não vai corroendo? Vai. E na verdade assim, né? O ódio, ele faz um mal pra gente. Né? A gente... Porque faz pra gente. A pessoa tá lá vivendo a vida dela e é isso que o perdão faz. Quando você não perdoa alguém, você tá amarrada com aquela pessoa. A partir do momento que você libera perdão, não é a pessoa que está liberando, é você mesmo. É verdade. Você está liberando a você mesmo, sabe? E você tá... É difícil. Ah, vai ser amigo daquela pessoa? Não. Você não vai viver, não vai conviver com aquela pessoa. Mas você vai ser livre. Você vai ser livre. Então eu acho que... É claro que a gente é humano, né? Eu sou humana, quando alguém me faz um mal, quando acontece uma situação injusta, eu fico muito triste. Mas eu choro, enfim, falo com Deus. Mas eu tenho... E tem um outro detalhe com relação a mim, que eu tive uma experiência... E aqui eu nem cheguei, né? Depois que eu vendi aqui esse apartamento, eu fui para Nova Zelândia. Consegui ir para lá. É o fim do mundo, mas é um lugar lindo, um lugar maravilhoso. E eu fui recebida lá e fiz uns exames de sangue aqui, uns exames. Quando eu cheguei lá, eu comecei a passar mal. Tava um mês lá, fui para ficar 3, para fazer inglês e voltar. Acabei passando mal, foram ver, eu tava com endometriose num grau altíssimo. E isso também foi muito interessante porque eu consegui fazer uma cirurgia lá e acabei ficando por 10 meses. Então, voltei de Nova Zelândia curada da endometriose, né? E acabei ficando por 10 meses lá. E aprendi bem não, né? Hoje eu já falo melhor o inglês, já consigo me virar um pouquinho, pelo menos sair do The Books on the Table, né? Já consigo chegar um pouquinho melhor. E tem muitas histórias lindas, né, que eu vou vivenciando hoje você ali. Tem história. Esse é o primeiro livro, deve sair o segundo, porque não dá para botar tudo no primeiro. Né? Não dá. Aqui eu comecei a contar algumas das histórias e ele é uma série de escapes, né? Aqui eu falo da morte que foi o ápice, foi a dor principal. Mas tem várias outras. Eu vou falar dos abusos, o outro livro eu vou entrar profundamente nessa questão. Aí tem outro que eu vou falar da pornografia também, porque o meu ex-marido, né, e eu acabei me envolvendo com isso. Isso tirou muito, né, da gente. O medo, quantos sonhos, a gente deixa, por exemplo, eu tinha tanto medo de viajar sozinha e o medo quase me paralisou de ir para Nova Zelândia, de sonhar. Então foi um apoio que eu tive, não, você vai, você consegue, vai dar certo, que eu consegui. A questão da corrupção, eu como administradora, eu já tive várias opções, eu digo que hoje eu vivo uma vida íntegra, né? E sempre vivi, eu acho que isso é uma questão de caráter, mas eu tive a oportunidade, seu Ademir, de ganhar muito dinheiro, eu tive a oportunidade de ter uma vida totalmente diferente hoje. Eu tive oportunidades de cargos em empresas. Mas se você fizer isso aqui, tá aqui. A gente faz. Eu também tive. Eu tenho uma história parecida com a tua. Mas hoje eu durmo com a cabeça limpa, a cabeça dentro do travesseiro, cabeça leve, tranquila, sem corrupção, sem machucar ninguém, sem roubar de ninguém.
Tá? E essa decisão, ela dói, Dói. sabe? É a gente fazer o certo, nos dias de hoje, ela dói, sabe? Não é, é um preço, né? E eu vou trazendo, depois eu trago das dívidas, né? A gente sair disso, não somente dívidas financeiras, mas do compromisso. Eu costumo dizer, a gente está num momento em que nós temos que ver bem com quem a gente faz alianças e com quem a gente faz contratos. Tem pessoas que a gente faz alianças, pessoas que têm propósito, pessoas que estão conosco, pessoas que têm uma visão. Além dessa, eu costumo dizer que pessoas que têm compromisso com Deus, que realmente assim tem aquela visão de que Deus está em todo lugar, que Ele vê todas as coisas e que tem esse temor do Senhor. Essas a gente faz aliança. Com as outras a gente faz contratos. Contrato. Olha, a gente pode ser de boca, pode ser papel, pode ser um período. Olha, eu tô contigo, né? Nesse período e muda. E o outro livro que vai sair também são Relações Tóxicas, né? Quando a gente se envolve com pessoas que não é bacana. E a prisão, né? Eu vejo assim, eu fiz muitas visitas em hospitais, eu fui capelã. E visitei hospitais e visitei famílias, eu não cheguei a ir nos presídios, mas visitei famílias de presidiários e pessoas que saíram da prisão para trabalhar em projetos sociais. A gente trabalhou um projeto em Curitiba que trabalhava com os apenados, né? Com essa questão do pós. E aí eu via que muitas vezes essas pessoas, elas estavam em 4 paredes, mas elas eram livres. Enquanto outros que estavam andando, né, por aí livre eram presos. Então a gente... o livro que tá... Todos esses livros estão sendo escritos já, eles estão nos esboços e a gente vai sair. E ele fala muito sobre isso e todos os dias. A minha oração quando eu saio de casa é que eu possa ser resposta de Deus para alguém. Que a minha vida hoje, ela seja vida para outras pessoas. Então esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo, que você que vê essa live, né, você que vai adquirir o livro, nós vamos fazer o lançamento agora dia 25 de julho aqui em Penha, né? Posso divulgar até na... Posso divulgar? Pode. Então nós vamos divulgar também o lançamento aqui no Penha Digital, né? Vou deixar o pôster para vocês verem. E eu gostaria de que vocês estejam. Dia 25 de julho. Então, dia 25 de julho, que dia que cai? Vai ser no Nossa Senhora de Fátima, Deixa eu Lins. ver aqui. É num sábado. Eu vou lá fazer a cobertura para vocês e vou fazer a transmissão ao vivo. Bacana. Pode obrigada, ser? claro. Dia 25 de julho cai num sábado. Cai num sábado. Isso. Que hora que é? Vai ser às 3 horas da tarde. Vai das 3 até as 8. A gente vai... Conta comigo, eu vou lá, faço a abertura para ti. Tá? A gente vai fazer um coquetel. Aí vai ter ali todo o material para vocês acompanharem. Seu Ademir, eu queria que você agora... Sim, pode olhasse o pessoal que está assistindo, agradecesse, está tudo em relação. Tem uma pessoa no final que não mandou um recado para você. E eu, enquanto isso, eu vou escolher uma pessoa para sortear aqui. Tá bom? Pode tá bom? escolher. Vai olhando, depois do teu nome. Tem uma montoeira de gente que entrou ali. Você é o primeiro. Sim. Aí tem a Jussara, tem Moisés, tem a Zama. Pode falar dos nomes delas, se tu quiser. Tem a Ana, tem a Blessed, Jesus, tem o Robert. Tem a montoeira, tem o missionário aqui, tem o missionário Antônio de Almeida, conhece? Não lembro dele agora. Vai falando não, pode falar. Deixa eu ver, tem a Silene, minha mãe está assistindo. Obrigada, mãe, pelo apoio. Tem o Robert, meu esposo. Te amo. Aproveitar aqui. Tem o Laércio Floriani. Isso. Tem o Alisson Evento. Aí tem aqui o Alisson Evento, ele mandou uma mensagem para ti, tá ali? Não tá aparecendo aqui a dele para mim. Pode falar? Vai pro final. Ele tá lá no final. Não tá aparecendo. Tá aqui. depois do Alisson Evento, depois do Laércio Floriani. Deixa eu ver. Encontrou? Corre para cima. Deixa eu ver aqui. Gente, não tô conseguindo ver. Achou? Não. Vou te dizer para ti aqui. Pode falar, que não Juliane, tá. Desculpa, gente, eu não é tô conseguindo testemunha ver. viva do amor de Deus. Esse é o amor ao próximo tem alcançado muitas pessoas. Esse foi Alice Eventos. Mandou para você. Obrigada. Mandou essa.
Eu sorteei aqui a menina Jussara Poleto. Não sei quem é. Jussara Poleto. Jussara, eu vou te dar então um Deixa livro. autografado o livro que ela pega aqui. Vou deixar autografado, você pode passar aqui então, no Penha Digital, pegar o seu livro. E eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Agora eu vou... Tem mais pergunta? Eu queria que tu Olha. deixasse, ó. Mas foi muito boa, parabéns pela live. Parabéns, foi solto, não foi bom? Foi solto, Foi, né? Eu gosto de falar, particularmente eu gosto. Parabéns, foi uma baita de uma mensagem. Ó, tô surpreso até. Que bom. Foi até melhor que deixar você sozinha aí, porque você soltou-se e falou o que queria, falou tudo dentro sem roteiro, sem nada. Gostei, parabéns. Obrigada. Eu queria saber de você, Juliana, por falar de Ju, se você pudesse deixar uma única mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, e para os homens também, qual seria? Olha, eu vou dizer para vocês, com tudo que eu passei, que não há amigo melhor, não há lugar melhor do que nos braços de Deus, do que ter Deus como amigo, do que ter Jesus como nosso amigo. A Bíblia diz que não há ninguém, né? Tem uma história muito legal, muito gostosa que eu gosto, que é da mulher samaritana. Não sei se vocês conhecem, mas quem tem Bíblia, João 4 fala sobre isso. Havia uma mulher que ela buscava num tanque água. E aí Jesus chegou e falou assim, eu tenho água. Ela falou, mas como? Se aqui tem o tanque, como que tu tens a água? Ele diz, olha, porque essa água que você beber, você vai ter sede de novo. Mas a água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. E Jesus é essa fonte. E eu encontrei essa fonte. Então hoje, a minha fonte de tudo, finanças, amor, carinho, compreensão, amizade, fidelidade, tudo que vocês possam imaginar está em Cristo. Então eu não tenho como não dizer isso, porque isso é o que eu vivo, né? Quando amigos me deixam, quando tudo eu perdi, quem esteve do meu lado, quem me trouxe de volta à vida e quem me dá o desejo de viver, a alegria de viver diariamente, é Cristo. Então, não é religião, tá, gente? Não estou falando de religião, estou falando de uma experiência minha. E é isso que eu deixo para vocês, que vocês tenham uma noite de paz, uma noite de consolo, e nos dias de tristeza, nos dias de dificuldade, no teu travesseiro, onde ninguém vê, fale com Jesus, Ele vai te ouvir. Obrigado, Ju. Obrigado, Juliane. Já estou chamando de Ju. Ó, Tudo bem. Parabéns pela entrevista. Parabéns. Obrigada. Tá? E dia 25 de julho estarei fazendo a cobertura no seu evento, tá? Obrigada. Um abraço quem nos assistiu. Fique com Deus. Obrigada, gente.